Amém, fica à vontade. Amém. Glória a Deus, aleluia. É com muita alegria e satisfação que cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Assente-se, por favor. E por gentileza, você que trouxe o seu exemplar da Bíblia Sagrada, abra em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 8. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 8. Enquanto você está localizando o texto sagrado, eu quero externar a Deus a minha gratidão por essa única e singular e honrosa oportunidade. Nesta feita eu quero louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, o pastor José Carlos, juntamente com a sua esposa, a pastora Valquíria. Que Deus abençoe também toda a sua pleia de pastores e obreiros, todos os que estão presentes nesta noite, tanto presencialmente quanto virtualmente, nos acompanhando pelas redes sociais. Quem localizou o texto sagrado, diga amém. Amém. Quem não localizou, acompanhe no telão. A palavra de Deus nos fala da seguinte forma: e achado na forma de homem, humilhou-se ou esvaziou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ou sobremaneira. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Meus amados e queridos irmãos, mais uma vez o Senhor nosso Deus nos concede o privilégio e a oportunidade de podermos estar reunidos em torno do seu nome. E por mais uma vez o Senhor nosso Deus nos concede o privilégio e a oportunidade de podermos ouvir a sua infalível, inerrante e inefável palavra. Como todos que estão presentes aqui nesta noite são sabedores, o que está acontecendo neste exato momento é intitulado, recebendo o nome de liturgia de culto. O que vem a ser uma liturgia de culto nada mais é do que o espaço de tempo ou período pelo qual nós permanecemos aqui reunidos em torno do nome de Jesus Cristo, oferecendo a Ele o que a Bíblia destaca em Romanos capítulo 12 como um culto racional. E então essa liturgia de culto, ela pode ser dividida de uma forma tríplice, ou seja, em três partes que são começo, meio e fim. E então dentro dessa tríplice divisão nós iremos destacar o momento mais importante, de maior relevância, de maior contundência, ou seja, o ápice do nosso culto, que não é outro momento a não ser aquele em que Deus venha a falar conosco por intermédio da revelação expositiva e da instrumentalidade da sua palavra. O tempo odierno e atual pelo qual estamos vivenciando hoje, de acordo com as páginas da Carta Magna, a Bíblia Sagrada, é intitulado, recebendo o nome de a sexta dispensação, conhecida pelo nome de a dispensação da graça ou igreja, porque de Gênesis a Apocalipse iremos localizar 7 dispensações que são inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei ou mosaica, graça e milênio. Então chegamos à conclusão de que este período de tempo odierno e atual pelo qual estamos vivenciando hoje, de acordo com as páginas da Carta Magna, a Bíblia Sagrada, recebe um nome intitulado de a sexta dispensação,
a dispensação da graça ou igreja, que foi inaugurada conforme está descrito no Evangelho de Jesus Cristo, interpretado pelo apóstolo João, capítulo 19 e o versículo 30, que nada mais é do que uma narrativa dos instantes finais em meio à crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em uma cruz de madeira no Monte Calvário, Gólgota ou Caveira. E então, versículo 30, capítulo 19 do Evangelho de Jesus Cristo, interpretado pelo apóstolo João, nos narra a seguinte situação com as suas seguintes características: Jesus pendurado no madeiro em seus instantes finais em vida terrena, em sua primeira vinda a este planeta, ele diz uma frase muito famosa dizendo tetelestai, que quer dizer está feito ou está consumado. E então a Bíblia diz que houve trevas momentâneas sobre toda aquela região. O véu do templo central de Jerusalém, uma cúpula de vidro, se rachou, ofendeu-se de uma extremidade até a outra. Naquele instante, no mínimo duas situações distintas vieram a acontecer. A primeira situação distinta que veio a acontecer foi a inauguração deste período de tempo odierne atual, pelo qual estamos vivenciando a sexta dispensação, a dispensação da graça ou igreja. E a segunda situação distinta que veio a acontecer foi o envio do Espírito Santo, para que a partir daquele instante ele viesse a ser e a exercer um total protagonismo, porque livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6, nos diz que não é por força e nem tão pouco por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Então todos nós que estamos aqui nesta noite sabemos que só conseguimos chegar aqui porque o Espírito Santo trouxe, guiou e nos conduziu, porque nesta noite Deus tem uma palavra que irá revolucionar a nossa vida. Quem concorda com isso, levante a mão e dê um glória bem alto para Jesus. Quando o Espírito Santo nos alcançou, no que é chamado de uma priori, ou seja, o princípio, ele agiu de duas formas distintas. A primeira forma é chamada de convencimento. A segunda forma é chamada de conversão. Essas palavras não são sinônimas, semelhantes, iguais, não. Vejamos, o convencimento foi a primeira ação do Espírito Santo em nossa vida. Foi quando ele nos alcançou e nos convenceu acerca do pecado, da justiça e do juízo. E então, naquele instante, impulsionados pelo Espírito Santo, sentimos uma necessidade que foi essa: sairmos de onde estávamos, nos deslocando em direção a uma santa tribuna como essa. E aqui realizamos a chamada confissão de fé pública, aonde confessamos e reconhecemos a Jesus Cristo como único e o suficiente Salvador da nossa vida. Então se dá a consolidação ou consumação da confissão de fé pública, que se dá no ato do batismo nas águas. Batismo nas águas é uma ordenança imposta pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz: aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. O batismo nas águas, ele se dá uma única vez em toda a nossa existência. O batismo nas águas se dá em duas etapas. Primeira etapa, o corpo é mergulhado. Segunda etapa, retirado. O batismo nas águas, ele faz parte do perfil, ele se encaixa no perfil da palavra conversão, porque a palavra conversão, de uma forma sintetizada ou simplificada, significa sepultar alguém vivo. De que forma? Quando nascemos com uma natureza herdada do nosso primeiro pai terreno, Adão, a natureza caída, adâmica, do pecado e da desobediência. Então, quando há a consolidação da confissão de fé pública, na consumação dela, no batismo nas águas, ali, quando o corpo é mergulhado, acontece o sepultamento do vivo. É por isso que, quando nosso corpo foi retirado ou submergido das mesmas águas, no mínimo cumpriu-se na nossa vida dois textos bíblicos. O primeiro texto é Gálatas capítulo 2, versículo 18 ou 20, depende da tradução que você tiver, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. O segundo texto bíblico é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Então, todos que estão aqui nesta noite sabem que só estão aqui porque são novas criaturas. Quem concorda com isso, levante a mão e glorifique a Deus. A partir daquele instante, quando houve a consolidação da confissão de fé pública no ato do batismo nas águas, ali algumas verdades patentes começaram a fazer parte do nosso cotidiano. A primeira delas é uma que a Bíblia tipifica semelhante ou assemelhando-a como que se fosse um véu que cobria a nossa visão espiritual. A partir daquele instante, este véu foi retirado. Passamos a ter acesso a algo chamado pelo nome de discernimento, que quer dizer visão espiritual, e passamos a compreender e ter acesso a outras informações que também passaram a fazer parte do nosso cotidiano. A verdade seguinte é uma que a Bíblia chama no grego de lexavô emuná, que quer dizer restauração da comunhão a nível de um padrão original. Que padrão é esse? Quando Deus criou o primeiro homem e posteriormente a primeira mulher, quem está me entendendo, diga amém. Amém. Quando Deus criou o primeiro homem e posteriormente a primeira mulher, por estarmos falando do Antigo Testamento, chegamos à conclusão de que eram expressões hebraicas, que não são nomes, porque Adão e Eva são nomes posteriores, oriundos após a queda. Gênesis capítulo 3, antes disso, por estarmos falando do Antigo Testamento, não eram nomes, e sim dois substantivos hebraicos: o homem, ish, a mulher, isha, porque são substantivos hebraicos que, traduzindo para a língua portuguesa, eles dão a entender os gêneros masculino e feminino. Mas falando do Antigo Testamento, esses dois substantivos, eles são necessários, e eles se fazem necessários porque para que nós venhamos a compreender o que a Bíblia quer nos ensinar dentro do seu contexto profundo mais original, nós temos alguns recursos, entre eles a exegese, que quer dizer adentrar dentro do contexto original, extrair o seu significado e de forma simplificada apresentar para apreciação de todas as pessoas, e também algo chamado pelo nome de hermenêutica, que são regras práticas de interpretação dos textos originais, com a finalidade de não ferir e não traduzir de forma errada, errônea ou equivocada os textos originais. E uma das regras da hermenêutica é que às vezes a fusão de dois substantivos hebraicos, eles podem formar frases. A frase em questão aqui, da junção dos dois substantivos hebraicos que dão a designação dos gêneros masculino e feminino dentro da língua portuguesa, é uma frase chamada de alças laterais da Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? No contexto dos 39 livros que formam o Antigo Testamento, a Arca da Aliança era a representação da presença de Deus no meio do seu povo. Eu digo, uma representação física, palpável e tangível, porque João capítulo 4, versículo 24, ele fala um pouco acerca da natureza de Deus. Qual é a natureza de Deus? A Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 24, dizendo que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o nosso Deus, ele é imaterial e habita na eternidade. Nós, porém, somos materiais, físicos, palpáveis e tangíveis. Habitamos limitados e condicionados ao tempo. O que é o tempo? O tempo nada mais é do que uma criação de Deus, para que por intermédio dele viéssemos a compreender um pouco acerca da natureza de Deus. É bem verdade, de forma rasa e parcial, porque o tempo para Deus consiste em dia, noite, luz, trevas. O tempo para nós consiste em passado, presente e futuro. Ou seja, quando Deus cria aquele primeiro casal humano, Deus não estava olhando apenas para o presente e nem tão pouco para o passado, que não existia ainda, mas ele estava olhando para o futuro, porque Deus não está preocupado com o passado de ninguém aqui nesta noite. O único que se preocupa com o nosso passado é o diabo, o acusador, o pai da mentira, para utilizar como recurso, subterfúgio, para tentar nos desestimular e desanimar. Deus te trouxe aqui nesta noite
noite, de forma de virtualmente, Ele fala contigo também nessa noite para te dizer: não se preocupe, porque a minha preocupação é o teu presente, porque o teu presente vai te projetar para o futuro. Qual é o futuro desta igreja? 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, fala um pouco acerca do futuro da igreja. É no momento do arrebatamento do material, revestido pelo material, corruptível pelo corruptível, numa fração de milésimo de segundo, abrir e fechar de olho, nós seremos transformados e transportados até as nuvens para encontrarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a finalidade de passarmos a eternidade com Ele. Quem aqui ainda acredita que Jesus vai voltar para buscar essa igreja? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Quando Deus cria o primeiro casal humano, a visão de Deus era longe, é distante. E então, a partir desse instante, essas duas verdades práticas que eu acabei de apresentar e expor para os irmãos passam a fazer parte do nosso cotidiano. A verdade seguinte é uma que, para que eu seja bem claro e específico, vamos utilizar de um recurso que faz parte da nossa cultura social civil, algo que recebe um nome intitulado de contrato social. O que é um contrato social? É um vínculo de compromisso e relacionamento entre duas partes. O contrato social pode ser feito presencialmente ou virtualmente, possui duas cláusulas contratuais que são bônus e ônus, direitos e deveres. Então, subentende-se, pastor José Carlos, pastora Valquíria, que no momento que houve a consolidação da confissão de fé pública no ato do batismo nas águas, ali virtualmente todos nós assinamos um contrato social, abrimos mão da nossa própria existência, abrimos mão do livre-arbítrio e passamos o total controle da nossa vida, da nossa existência nas mãos de Jesus, e passamos a ser transportados e inseridos ao tempo de Deus. Todos que estão aqui sabem que só estão aqui porque abriram mão do seu próprio tempo, da sua própria vontade, do seu próprio ser, da sua própria existência. Isso quer dizer que o Eduardo, José Carlos, a Valquíria não existem mais. Quem existe é Jesus Cristo em tudo e em todos, porque Ele é a maior autoridade, Ele é a razão e o motivo real de estarmos aqui nesta noite, porque nesta noite Deus vai trazer resposta, providência, renovação, reconciliação. Deus vai colocar o que está errado no local certo, o que está certo, Ele vai firmar mais ainda, Ele vai renovar pessoas que estão aqui, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Quem acredita, concorda, recebe, crê e toma posse, levante a mão e glorifique a Deus. Aleluia. E então, de forma rápida e prática, e de forma modesta, eu enumerei aqui 4 verdades práticas que passamos a ter acesso no momento ou no ato da consolidação da confissão de fé pública, no ato do batismo nas águas. Primeira verdade prática é aquela que fala acerca de quem nós éramos, ou seja, passamos a entender e a compreender quem nós éramos. Segunda verdade prática é aquela que fala acerca de quem nós nos tornamos, ou seja, passamos a entender e compreender quem nós nos tornamos. Terceira verdade prática é aquela que fala acerca do nosso contexto, que é chamado de igreja. A palavra igreja, todos sabem, oriunda-se de uma expressão do latim, eclésia ou eclesia, que traduzindo para a língua portuguesa quer dizer, significa arrancados de dentro do mundo para fora e assentados nos lugares celestiais. A quarta verdade prática é aquela que fala acerca da coluna da nossa fé cristã, também chamada pelo nome de espinha dorsal. Por quê? Este prédio possui as suas inúmeras colunas para garantir a sua sustentação e, acima de tudo, a segurança de quem está no seu interior. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. A nossa fé, ela não é diferente, só que ela possui uma única coluna, também chamada pelo nome de espinha dorsal da nossa fé cristã, só que ela se divide em 2 vertentes ou ramificações. A primeira vertente, vinculada à espinha dorsal da nossa fé, é aquela que fala da maneira pela qual nós identificamos e reconhecemos o nosso Deus. Vejamos, de acordo com as páginas da Carta Magna, a Bíblia Sagrada, a primeira vez que nós vamos ler o nome de Deus é fácil. Gênesis capítulo 1 e o versículo 1, texto original, Bereshit bara Elohim, chama em Aratz no português. No
princípio criou Deus os céus e a terra. O nome Deus, por estar no Antigo Testamento, é uma expressão hebraica transliterada para o português Elohim, que quer dizer Deus. E o que o nome Deus indica? O nome Deus indica que o nosso Deus é um Deus que habita dentro de uma pluralidade, de uma unidade indivisível e indissolúvel em Pai, Filho e Espírito Santo. Serei mais claro: quando Deus criou a sua igreja, materializando-a em Atos capítulo 2, qual era o perfil da igreja? Por estar dentro do cenáculo. Atos capítulo 1, versículo 15, resumido isso em 120 pessoas, numa unidade tricotômica, corpo, alma e espírito, total, perfeita, plena, completa e absoluta. O Espírito Santo veio para dar o perfil, e o perfil é esse: o perfil da comunhão, da unidade, do coletivo, da koinonia. Por quê? Porque a igreja é tipificada como um corpo, e todos sabem que um corpo possui os seus vários membros, mas nenhum membro pode trabalhar fora do corpo, nenhum membro pode trabalhar distanciado do corpo. E a igreja é assim, ela só é reconhecida como igreja enquanto todos os membros estão vinculados ao mesmo corpo, participando da unidade do corpo, da comunhão do corpo, e entendendo que o cabeça desse corpo é um só, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, e entendendo também que aqui dentro a única coisa que nos diferencia lá de fora é que há uma hierarquia, e todos devem obedecer e respeitar esta hierarquia, porque todos nós iremos passar pelo processo da hierarquia, o processo hierárquico. Mas passando disso, aqui ninguém é maior, ninguém é menor, ninguém prega mais, ninguém prega menos, ninguém canta mais, ninguém canta menos. Estamos todos vinculados ao mesmo corpo, e sabemos que o cabeça é um só, e é ele que deve ser adorado nessa noite: Jesus Cristo de Nazaré. Alamaxéria Candarábia. Quem veio prestar um culto a Jesus aqui, levante a sua mão e glorifique a ele nesta noite. Aleluia. Segunda vertente vinculada à espinha dorsal da nossa fé é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a carta magna. Rapidamente, eu quero aqui, com a permissão de vós todos, eu quero realizar aqui uma rápida e prática aplicação acerca do que eu quero que você entenda. Primeiro, nosso país, ele possui um nome que é intitulado de República Federativa do Brasil. Possui uma pirâmide dentro da hierarquia de autoridades, que são 81 senadores, 513 deputados federais, e no topo desta pirâmide não está o presidente da República, e sim algo que recebe o nome de Constituição da República Federativa do Brasil. O nosso país já possuiu 7 constituições, estamos na 7ª, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. A Constituição da República Federativa do Brasil possui 250 artigos e aproximadamente 99 emendas constitucionais. Em meio a esses artigos e emendas, possui 5 artigos que recebem o nome de cláusulas pétreas, quer dizer, irrevogáveis, inquestionáveis, insubstituíveis. Para que servem? Servem como que se fosse um plano B da Constituição, para que quando venha surgir um problema, alume a sociedade sem solução. Os magistrados utilizam-se dessas 5 cláusulas pétreas, utilizando um recurso chamado de jurisprudência, que quer dizer interpretação. Agora, com todo respeito à Constituição do nosso país, porque ela merece e deve ser respeitada, eu acredito que aqui está a Constituição da Igreja do Senhor. E diferentemente da Constituição da República Federativa do Brasil, a Bíblia Sagrada, a Carta Magna, a Constituição da Igreja, não possui apenas algumas cláusulas pétreas, não, mas de Gênesis a Apocalipse são 66 cláusulas pétreas. E como eu defendo este argumento? Eu abro a mesma Bíblia, vou lá no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 55, versículo 11, e desculpe que está escrito assim: mas assim será toda palavra que sair da minha boca, ela nunca voltará vazia, sem antes cumprir tudo que me apraz e prosperar no objetivo pela qual eu a designei. Isso quer dizer que aqui dentro, eu digo dentro do contexto igreja, da noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, aqui dentro tem um tempo diferenciado. Aqui dentro o tempo que impera não é o nosso tempo, porque abrimos mão desse tempo quando houve a consolidação da confissão de fé pública no ato do batismo nas águas. Então nós somos transportados ao tempo de Deus, nós vivemos no tempo de Deus, nós estamos no tempo de Deus, que é chamado no grego de Kairos. Então subentende-se que tudo que vier a acontecer conosco no contexto igreja estará vinculado a este tempo, e isso representa para muitos um problema. Por quê? Porque muitos não entendem, não compreendem, não sabem esperar esse tempo. Aí sabe o que começa a acontecer? Muitos começam a desanimar, a desistir, e tem até mesmo aqueles que já esqueceram da promessa de Deus, né? Porque todos que estão aqui têm uma promessa, independente da sua formação, graduação, situação econômica, física,
física, emocional, independente de qualquer coisa, todos que estão aqui têm uma chamada e uma promessa de Deus, mas tudo só vai acontecer vinculado ao tempo de Deus, porque senão nós vamos desistir, desanimar e esquecer dessa promessa. Aí sabe o que Deus fez dessa noite aqui? Ele te trouxe aqui para dizer que primeiro, o Deus que você veio prestar culto, Ele não sofre de amnésia. Segundo, não sofre de Alzheimer. Terceiro, Ele não sofre de mal de Parkinson. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Tudo que Ele fala, Ele faz. É por isso que Números capítulo 23, versículo 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É por isso que Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz: eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: você não está na dependência do tempo, nem tão pouco do momento, porque quem faz o tempo na sua vida é Deus, e o momento é Deus quem está fazendo. E nessa noite aqui Deus manda dizer para alguém: se prepara, eu irei te surpreender de uma forma extraordinária. Se você acredita nisso, profetiza para quem está do seu lado: Deus irá te surpreender, Deus irá te surpreender de uma forma extraordinariamente extraordinária. Quem acredita, concorda, recebe, crê. Alamassuri calabachandarábia. Quem acredita, levanta a mão e dá glória para Jesus aí. Aleluia, aleluia. O que é a Bíblia Sagrada para nós, irmãos? O nome por si só já diz tudo. Bíblia, conjunto, coleção de livros. São 66 livros agregados em um único volume, divididos: 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. A Bíblia nos fala primeiro acerca de duas alianças: a aliança do Antigo Testamento e a aliança do Novo Testamento. A Bíblia nos fala que a aliança do Antigo Testamento é conhecida pelo nome de aliança da expiação, que foi inaugurada em Gênesis capítulo 17, no ato da circuncisão de Abraão, o pai da fé, com aproximadamente 100 anos seu ápice. Êxodo capítulo 25, a narrativa da construção da arca da aliança. Já a aliança do Novo Testamento, ela recebe o nome de aliança vicária, porque a palavra vicária é o perfil ou o tipo do sacrifício que Jesus verteu na cruz do Calvário. A palavra vicária significa substituto, permanente, absoluto, com um nível de extensão tão infinito que literalmente ele anulou, cancelou, pagou a nossa dívida. Já a aliança do Antigo Testamento, ela tinha um prazo de validade, um tempo de duração, anualmente ou de um ano. Anualmente ela precisa de uma renovação, que é realizado dentro de uma liturgia chamada de Yom Kippur, o dia do perdão ou o dia da expiação. Somente o sumo sacerdote tinha legalidade e credenciado por Deus para realizar e praticar essa liturgia. E como ela consistia? Primeiro, o sumo sacerdote pegava um bode, chamado de o bode expiatório, levava-o até a entrada do deserto, impunha suas mãos sobre aquele animal, transferindo simbolicamente parte dos pecados daquela nação para o animal. Então, de forma involuntária, o animal era obrigado a perambular pelo deserto com a finalidade de morrer de fome, de sede. Então, o sumo sacerdote subia no cume do monte. Lá os levitas já haviam armado o antigo tabernáculo móvel, removível. Quem está me entendendo, diga amém. For feito de pano chamado pelo nome de véus. No interior do antigo tabernáculo móvel, removível, uma tríplice divisão que era santo, santo dos santos, santíssimo. Terceiro compartimento, santíssimo, ficava a arca da aliança, que representava a presença de Deus. O que era a arca da aliança? Um baú feito de madeira de acácia, forrada de ouro por dentro e por fora. No seu interior, 3 elementos: um prato de ouro contendo uma porção de maná, as tábuas contendo os 10 mandamentos, o decálogo, e um pedaço do cajado, a vara de Arão, que floresceu no deserto. Sua tampa chamava-se propiciatório, do hebraico caporê, que quer dizer assento da misericórdia. Na parte superior da tampa do propiciatório, do caporê, dois querubins forjados em ouro maciço, de joelhos, olhando continuamente para o interior da arca. A Bíblia diz que suas asas se tocavam no alto, joelhos embaixo, formando ali um círculo que representava duas realidades bem distintas: a nossa realidade chamada de tempo e a realidade de Deus chamada de eternidade. Então,
para um momento específico, o sumo sacerdote vestiria uma roupa específica chamada de estola sacerdotal. No seu peito era pendurado o éfode, um quadrado com 12 pedras de cor diferente, o peitoral, que representavam as 12 tribos de Israel. E então, enquanto ele estava se preparando para tentar adentrar no interior do antigo tabernáculo móvel e chegar no segundo compartimento do Santo dos Santos, ele dizia uma frase em hebraico dizendo: Hazar, Hazar, venite, Hazar, quer dizer, força. Senhor, que a tua força me acompanhe, me ajude a adentrar na tua presença e sair vivo diante dela. E simultaneamente, quando ele dizia essa frase, dentro da liturgia do Yom Kippur, os levitas amarravam na sua cintura uma corda, na sua perna direita um sino, e então, quando ele estava pronto e preparado, ele começava a sua jornada, tendo por objetivo chegar no interior do antigo tabernáculo móvel, adentrar no segundo compartimento e consumar a obra da expiação, queimando incenso, e esse incenso exalando para o lado exterior do antigo tabernáculo móvel. Mas durante toda a liturgia, se ele conseguisse realizar, ele realizaria ela marchando, pisando firme, com contundência, com confiança, com a certeza daquele que chamou e o objetivo pela qual foi chamado. Por quê? Porque aquele sino amarrado na sua perna direita tinha um objetivo, não era apenas um enfeite, era dar o entendimento para quem estivesse lá fora, que enquanto o som ecoasse lá de dentro, o sumo sacerdote estaria vivo, e Deus estava, portanto, recebendo a expiação e o sacrifício. Mas se porventura o som fosse interrompido ou cessasse lá dentro, lá fora entendia-se, subentendia-se que Deus havia reprovado tudo. Até a altura daquele tempo, daquele momento, eles entendiam que fogo já havia rompido do céu, adentrado no interior do antigo tabernáculo móvel, carbonizado, fulminado. O sumo sacerdote, então, a corda que havia amarrado na sua cintura serviam para que puxassem para fora os seus restos mortais. E então nós chegamos agora no contexto da leitura que acabamos de realizar, Filipenses capítulo 2, que é um texto que ele se dá em duas realidades bem distintas. Na terra é o período chamado período interbíblico, intertestamentário, o fim do Antigo Testamento para a iminência do surgimento do Novo Testamento, também chamado de o silêncio de Deus. Foi um período que durou aproximadamente 400 anos. Durante este período, Deus cessou a comunicação com a humanidade. Ele não falava com a humanidade, ele não falava nem por Urim, nem Tumim, revelação profética, sacerdotal, individual, e nem tão pouco coletivo, mas não no tempo. Esse na eternidade é o que estava acontecendo na leitura que nós realizamos aqui, mais especificamente na eternidade, num local chamado de terceiro céu. Por quê? Biblicamente falando, quem está me entendendo, diga amém. Biblicamente falando, todos sabem que só existem três céus, que são Aurônios, Messonânios e Eporânios. Primeiro céu, o céu que alcançamos a olho nu. Segundo céu, onde estão constelações e galáxias. A nossa galáxia recebe o nome de Via Láctea. E o terceiro céu, que é o habitat natural do nosso Deus, é o que o profeta messiânico Isaías capítulo 6, ele tenta nos identificar e expressar. E o que ele viu na sua visão messiânica acerca do interior do terceiro céu: primeiro, ele viu o trono da glória de Deus. Segundo, ele viu Deus assentado sobre este alto e sublime trono. Terceiro, ele viu a santidade de Deus emanando pelas laterais daquele trono, incendiando pedras que estão ao seu redor, nas suas proximidades. E por último, ele viu dentro da hierarquia angelical uma classe chamada de serafins, descrito com a seguinte aparência: possuindo 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés, e com 2 eles usam para sobrevoar ao redor do trono da glória de Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 6 que o trono da glória de Deus, ele não fica parado, ele se movimenta constantemente, continuamente. Os serafins acompanham o movimento do trono da glória de Deus, só que eles não tiram os olhos da santidade de Deus e o que ela produz, e eles glorificam a Deus constantemente, sem parar, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Me entenda, todas as vezes que nós nos reunimos aqui para apresentar a Deus um culto racional, Deus sempre se manifestará de duas formas. A primeira forma é chamada de kavod, que quer dizer glória. A segunda forma é chamada de shekinah, que quer dizer presença. A glória, a kavod dele, Deus não compartilha com ninguém, mas a shekinah,
a sua presença, ela já foi, ela já é, ela continuará a ser compartilhada. É por isso que ninguém vai sair daqui da mesma forma que adentrou. É por isso que ninguém vai sair daqui de mãos vazias. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu vou revolucionar a tua vida, a tua história, eu vou revolucionar a tua chamada. Eu tenho uma chamada, eu tenho um dom sobre a tua vida, mas o dom ele vem de Deus e tem um objetivo específico, que é usar você como um canal, uma ferramenta de Deus para alcançar almas, porque a igreja só existe com o propósito esvaziar o inferno e povoar as regiões celestiais. Lamachéria, Candarábia, quem acredita, quem acredita, quem acredita, levante a sua mão e glorifique a Deus. Aleluia. E então nos deparamos com esta realidade, que não se deu no tempo, e sim na eternidade. E naquele momento, no terceiro céu, a Santíssima Trindade estava reunida. Deus, uma pluralidade dentro de um coletivo, de uma unidade indivisível e indissolúvel, Pai, Filho e Espírito Santo. E naquele momento, Jesus aceita uma proposta, e a proposta era essa: descer esta terra e remir, reconciliar, unificar aquilo ou a comunhão que o pecado havia quebrado, restabelecer novamente uma aliança, um vínculo. É por isso que o Novo Testamento, ele também é chamado de a nova aliança, só que diferente do Antigo Testamento, é uma aliança que não tem começo e não tem fim, é uma aliança permanente. Então, quando Jesus aceita aquela proposta, toda a obra que Jesus realizou, desenvolveu e desempenhou, do momento que ele aceita a proposta no terceiro céu, até o momento que na cruz do Calvário ele consuma, tudo isso resume-se no versículo 8. De que forma isso se deu? Primeiro, quando Jesus aceita a proposta, versículo 8 diz o quê? Filipenses capítulo 2, versículo 8. Eu falei aqui duas expressões diferentes dentro do mesmo versículo. Eu falei esvaziou-se ou humilhou-se. Por quê? Ambas querem dizer a mesma coisa. Não se esqueça, estamos falando do Novo Testamento, então o texto original é o grego. Então aqui não é uma palavra, é um verbo grego chamado de kenosis, quer dizer, deixar a sua coroa de glória no seu trono, porém descendo com todos os seus atributos divinos ou de divindade. E ele fez isso, auxiliado pelo Espírito Santo. Ele foi inserido no ventre de uma mulher em Israel, no Oriente Médio, passou por uma gestação natural, porém, quando ele nasce, ao 8º dia de vida, ele é levado para ser circuncidado. O que é a palavra circuncisão? É do hebraico, berit milá, que quer dizer desprender-se da dependência da carne e depender com exclusividade de Deus. O que é a circuncisão na cultura brasileira? Operação de fimose. Na cultura judaica, o corte do prepúcio do órgão sexual masculino. Mas por que só no 8º dia de vida? Porque tudo que Deus faz tem um objetivo, e o objetivo é de edificar, unificar, consolidar e, acima de tudo, entendermos que a vontade de Deus é soberana. Por quê? Hoje a medicina descobriu que apenas no 8º dia de vida, todo ser humano, quer seja homem ou mulher, passa por um processo interior no seu corpo chamado de coagulação do sangue. O que é isso? Apenas no 8º dia de vida, todo o nosso sangue ele fica quase que no estado sólido. Portanto, quando há o corte, não acontece o sangramento, porque todo sangramento ele pode gerar prejuízo, perca e consumar uma morte. Agora, o que Deus faz não é para perder, não é para destruir, não é para gerar morte, mas é para gerar a vida, é para edificar. Às vezes passamos por alguns momentos, algumas situações na nossa vida que nós não entendemos, até pensamos que vai nos destruir e vai acabar com a obra de Deus, mas não vai não. É uma permissão de Deus para que você fique mais forte, edificado, alicerçado, com uma envergadura maior
maior e poderosa, e entender que Deus não está resumindo no que Ele faz, e sim no que Ele é. E Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu não abro mão de você, eu não abro mão da sua casa, não abro mão da sua família. E te trouxe aqui nessa noite para dizer: se prepara, porque enquanto você está me adorando aqui, eu vou aonde você não pode. Enquanto você me adora aqui, eu faço o que você não pode. Enquanto você está me adorando aqui, eu salvo e alcanço alguém que você não pode alcançar. Se prepara, porque Deus está enviando o seu anjo com a espada de fogo desembainhada para golpear o espírito da morte, e aquela vida não vai descer a sepultura não, mas ela será um propagador do evangelho de Cristo. Quem acredita, quem acredita, quem acredita, quem acredita, levante a sua mão e glorifique a Deus. Aleluia. Porque infelizmente hoje em dia tem pessoas que só estão preocupadas em quem caiu, quem parou, quem separou. Nós não estamos aqui para ficarmos preocupados um com a vida do outro, não. Nós não estamos aqui para ficar preocupados com quem está errando, porque Deus te chamou não para mostrar as falhas e os erros das pessoas, mas para ser um canal de Deus para levantar o que está caído, alicerçar aquele que está fraco, ser um canal de Deus para orientar, para edificar e ensinar. É para isso que a igreja existe, para mostrar o caminho, e o único caminho, que é Jesus Cristo, o pão da vida, a videira verdadeira, a verdade, o caminho e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por intermédio dele. Aleluia. Quando Jesus completa de 12 para 13 anos, ele passa por um outro processo chamado de Bar Mitzvah, filho da lei ou do mandamento. Ele é levado diante a cúpula judaica na sinagoga, e ali ele leu alguns trechos da Sefer Torah. O que é Sefer Torah? Na nossa Bíblia é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas para o judeu são os 5 livros da Sefer Torah, que são Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Não me pergunte onde foi que Jesus leu. Eu não sei se foi Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar ou Devarim. Eu sei que ele leu, e naquele momento, diante da sociedade da cúpula judaica, ele foi reconhecido como uma pessoa não adulta, mas responsável pelas suas ações. E o interessante é que a Bíblia diz que só com 30 anos que Jesus iniciou o seu ministério terreno. Por quê? O Brasil é um país o quê? Ocidental ou oriental? Ocidental. As nossas leis são pautadas em códigos, e o maior deles, dentro da pirâmide, é a Constituição. Só que o judeu, as leis deles são diferentes. São a Sefer Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, e inseridos dentro da Sefer Torah 613 preceitos da lei mosaica. E um desses preceitos ou lei é chamado pelo nome de Mishnah. Quem está me entendendo, diga amém. O que é a Mishnah? É uma lei judaica que dá legalidade a um judeu ou a qualquer judeu, a partir dos 30 anos, se ele quiser desenvolver ou desempenhar um ofício que não seja vinculado à sinagoga, nem tampouco à cúpula judaica, ele pode, e nenhum judeu poderá impedi-lo de desenvolver ou desempenhar aquilo que ele escolheu para a sua vida. É por isso que quando Jesus completa 30 anos, ele sabe, a lei de Israel me dá respaldo. E então ele foi para onde? Para as margens do Rio Jordão, se apresentou para o seu primo João o Batista, filho do sacerdote Zacarias, da sua esposa Isabel, e lá por ele foi batizado nas águas. Por quê? Porque ninguém pode fazer a obra de Deus se não for batizado. O batismo dá legalidade, o batismo traz a comunhão, o batismo dá permissão de participar da ceia do Senhor, o corpo e o sangue. Jesus não cometeu pecado, mas ele tinha que deixar o exemplo para ser seguido. E o interessante é que quando ele é submergido das margens do Jordão, o Espírito Santo vem em forma corpórea de uma pomba sobre a cabeça dele, e lá do terceiro céu ecoa-se uma voz, a voz de Deus Pai, dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, todos já sabem, Jesus desenvolveu o ministério terreno na sua primeira vinda, que durou 3 anos e meio, e no término destes 3 anos e meio, ele foi crucificado. Mas antes disso, a Bíblia diz em Isaías 53, que ele passou, o pastor José Carlos, pastora Valquíria, ele passou por uma pena intermediária, que foram
39 açoites, seu corpo amarrado em um tronco, e lá o carrasco usou uma ferramenta chamada de flagrum, era o chicote usado, que traduzindo para o português quer dizer flagelo. Após os 39 açoites, o corpo de Jesus estava desfigurado, martirizado, triturado. É por isso que Isaías 53 diz que ele era homem de dores, desprezado, o mais desprezado. Quem olhasse para ele, a visão era tão tenebrosa e desagradável, a Bíblia diz que desviavam os olhos dele para não ver o que estava diante dos seus olhos. Suas vísceras quase que ficaram expostas. A Bíblia diz, Isaías 53, verso 5, a parte final, que pelas suas nós fomos. Por quê? O corpo dele, fragilizado, martirizado, triturado, desfigurado, vísceras quase que expostas, produziam o quê? Muito sangramento. Cada passo que ele dava, poças de sangue se formavam ali. Nós fomos comprados por qual preço? O preço do sangue de Jesus, o único justo que pisou nesta terra, e o seu corpo oferecido na mesma cruz. Quando o sangue era colocado nas suas marcas, ali já era o perfil do preço que seria pago. É por isso que todas as vezes que nós nos reunimos aqui, temos que entender que o único objetivo aqui é adorarmos a Deus. Mas não é uma adoração qualquer não, é tentarmos fazer com que o nosso culto chegue até Deus como cheiro de incenso suave. Ou seja, é por isso que nós temos que entender, eu não posso deixar de falar isso, que o nosso culto não começa aqui, nosso culto começa em casa. É por isso que você tem que ter comunhão com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com seus vizinhos, com o seu pastor, com a membresia, com os obreiros, porque a comunhão ela faz parte do culto. A comunhão não pode ser parcial, não pode ser 50%, tem que ser numa totalidade, 100%, porque somente desta forma o culto subirá como cheiro de incenso suave e agradável a Deus. Quem está me entendendo, levante a mão e glorifique, exalte a Deus. Então quando Jesus foi crucificado, a Bíblia não diz, eu é que estou dizendo, eu pesquisei, que alguns estudiosos da Bíblia dizem que Jesus ficou aproximadamente quase que 6 horas pendurado no madeiro vivo. Antes disso, lembra da Via Dolorosa, ou a Via Crucis, como dizem no latim? Ele carregou sobre os seus ombros o quê? Essa parte aqui, ó, da cruz, chamada de partíbulo. Ele não carregou a cruz completa. O que você vê hoje em dia são heresias, porque Jesus não carregou a cruz completa nos seus ombros, ele carregou essa parte aqui, ó, partíbulo, sobre toda a Via Dolorosa, e ali as poças de sangue foram formadas. Quando ele chegou no Monte Calvário, a primeira coisa que fizeram foram prender com pregos de aproximadamente 13 a 16 centímetros as palmas das mãos ou os punhos, não entrarei no mérito, sobre as extremidades do partíbulo, e após isso a parte superior foi colocada sobre as suas costas, pregada, e ali ele foi colocado de pé entre 2 criminosos. E o que ele fez? Ele não expôs o erro de nenhum deles, mas aquele que teve o bom senso e a consciência de entender que Jesus é o Filho de Deus. Qual foi a promessa que ele recebeu? Eu te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Quando Jesus consuma a obra e diz, tetelestai, feito, consumado está, corpo físico foi retirado, morto, corpo físico, morto, foi colocado em um sepulcro, uma pedra grande na entrada, para impedir que o corpo fosse retirado, corpo físico, morto. Mas no reino espiritual, Jesus continuou a trabalhar. Primeiro dia,
corpo preso em um sepulcro, morto, desfigurado, triturado. Mas no reino espiritual, o que Jesus fez no primeiro dia? Ele desceu um pouco baixo, pregou uma palavra para os espíritos aprisionados, ou seja, espírito de pessoas que morreram sem ouvir a pregação do evangelho. Segundo dia, ele desceu um pouco mais baixo, aboliu o seio de Abraão e inaugurou o paraíso. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. E no terceiro dia, ele desceu nas partes mais baixas, tomou a chave do inferno e da morte das mãos do diabo, e ao terceiro dia ressuscitou em um corpo ressurreto. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz o quê? Porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus, por nosso Senhor, Salvador, Cristo Jesus. Nós adoecemos e morremos por causa do quê? Do pecado, irmãos. A raiz de todo o mal na nossa existência chama-se pecado. Agora Jesus não, ele nasceu, viveu e permitiu que a morte o tragasse sem cometer um único pecado. Portanto, no terceiro dia, não tinham forças lá embaixo capazes de impedir que ele ressuscitasse. E então, quando ele ressuscita em um corpo ressurreto, a Bíblia diz que ele andou na mesma terra por aproximadamente 40 dias. Foi visto por aproximadamente 500 pessoas, e após este período, ele ascende, retorna ao terceiro céu. Nós lemos quantos versículos, já para mim começar a concluir? Lemos 4 versículos, 8, 9, 10 e 11. O versículo 8, ele resume toda a obra que Jesus fez, do momento que ele aceita a proposta na eternidade, no terceiro céu, até o momento que na cruz ele consuma e diz: consumado está, tetelestai. Agora os versículos 9, 10 e 11 são resultados produzidos na cruz. Qual foi o primeiro resultado? Versículo 9 diz o quê? Que Deus o exaltou soberanamente. O que isso quer dizer? Sobremaneira, porque eu também falei. Soberanamente ou sobremaneira, ou seja, não há ninguém na terra, embaixo da terra, no céu ou nas regiões celestiais que podem ser exaltado como Jesus foi. Versículo 10 diz que Jesus recebeu o quê? Um nome que está sobre, acima de todo nome. Que nome é esse? Vou dar um exemplo. Quando uma criança nasce, ela é recém-nascida, né? Poucos dias de vida, a gente traz aqui na frente e faz o quê? Batiza, apresenta. Quando Jesus foi levado para ser circuncidado com 8 dias de vida, além de fazer parte da aliança de Abraão, ele também recebe ali uma certidão de nascimento. Que certidão era essa? Que davam origem dos seus pais terrenos. Jesus, filho de quem? Quais eram os seus pais terrenos? Maria, filho de Davi. É a genealogia celestial dentro da hierarquia. Não tem nada a ver com o que eu acabei de falar. Então, quando, versículo 10, não se perca, quando o versículo 10 diz que Jesus recebeu um nome que é sobre todo nome, que nome é esse? Jesus o Cristo. Não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Por quê? O nome Jesus quer dizer o quê? Salvador. E Cristo quer dizer o quê? Ungido. Ou seja, quando ele recebeu, e esse nome sobre todo nome, ele recebeu quando ele adentra pelo terceiro portal que dá acesso ao terceiro céu. Por quê? Cada um desses, isso aqui já é outra mensagem. Cada um dos três céus tem anjos que guardam os seus respectivos portais. E quando Jesus chega no terceiro portal que dá acesso ao terceiro céu, ali ele recebe o reconhecimento dos anjos que guardam o terceiro portal, e ele recebe um nome que é sobre todo nome. Ele é Jesus o Cristo, a essência
essência da unção, o princípio da unção, a matéria-prima da unção, o marco zero da unção, a origem da unção, porque a unção que Jesus recebeu ali é diferente da unção que nós recebemos, porque a unção que Jesus recebeu tinha uma finalidade, já no nosso caso é diferente. Rapidamente eu te explico. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, diz o que? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes em toda a obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão para o Senhor. A unção de Deus na nossa vida, pastor José Carlos, pastora Valquíria, é para nos dar este perfil: pessoas firmes, constantes e sempre abundantes em toda a obra do Senhor. É isso que Deus está fazendo com alguém aqui, e alguém que está nos acompanhando pelas redes sociais. Ele vai te transformar em uma pessoa firme, constante e sempre abundante em toda a obra do Senhor. Profetiza para quem está próximo de você: Deus está alcançando alguém da tua casa, da tua família, e transformando em uma pessoa firme, constante e sempre abundante em toda a obra do Senhor. Quem acredita, levanta a mão e dá um glória. E por último, o versículo de número 11, que é o versículo que eu vim aqui para profetizá-lo. O que o versículo 11 diz? Toda língua, todo joelho dirá que Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Isso nos fala acerca de reconhecimento. É o que eu vim profetizar aqui, dentro deste ano de despertar os fundamentos, princípios sólidos, pautados e embasados na palavra de Deus, que será um ano de reconhecimento. Deus vai reconhecer o teu chamado, teu novo nascimento, tua salvação, teus dons, o propósito, a identidade, o discipulado, as promessas, o milagre, a missão, o arrebatamento, tudo isso dentro de uma plenitude perfeita, total, completa e absoluta. Olha para quem estiver do seu lado e profetiza: 2022 é um ano do reconhecimento. Deus trará reconhecimento sobre a tua vida. Você acredita nisso? Profetiza para quem está do seu lado. 2022 é o ano do reconhecimento. Deus vai colocar tudo no local, tudo no lugar. Deus vai colocar pleroma, plenitude, equilíbrio, alamachúria, candarábia. O que você passou e tem passado não é em vão. Tudo tem um propósito de Deus. Irmãos, para mim estar aqui nesta noite, há 20 anos atrás, Jesus me resgatou do tráfico de drogas. Há 20 anos atrás, uma madrugada fria, na cidade de Suzano, eu levei um tiro de pistola 380 do lado esquerdo do meu abdômen. Fui socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Suzano. Chegando lá entre a vida e a morte, fui sedado, acordei no dia seguinte, amarrado pelas pernas e pelos braços em uma maca, usando sonda retal, sonda de urina, entubado pelo nariz e pela boca. No mesmo dia, no dia seguinte, uma freira da igreja católica, que trabalhava de enfermeira, existia um trabalho chamado capelania hospitalar naquele hospital, fez a minha confissão de fé pública. Eu, sem abrir a boca, eu entreguei a vida para Jesus. Fiquei 30 dias internado, recebi alta, fiquei 2 anos paraplégico, usando uma bolsa de colostomia do lado esquerdo do meu abdômen. A bala que eu fui alvejado há 20 anos atrás está alojada do lado direito da minha coluna. Em todos os momentos, bons ou maus, fáceis ou difíceis, se é que há momento fácil no evangelho, Deus sempre renovava as promessas, dizendo: eu vou te usar, mas não é da maneira que você está, não é da forma que você quer, e nem tão pouco na sua vontade. Eu não sei qual é o processo que você ou alguém da sua casa pode estar passando, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: se prepara, porque o processo pode até durar, mas nunca vai durar mais do que a chamada, nunca vai durar mais do que a promessa. Profetiza para quem está do seu lado: a promessa de Deus, ela é duradoura, ela é genuína, ela é autêntica, ela é verdadeira, porque ela é pautada na palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 2 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do
do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e a única capaz de discernir os desejos e as intenções do coração. Ninguém sabe como você está por dentro, mas Deus sabe, e Ele te trouxe aqui para dizer: hoje é uma noite de resposta e providência. Hoje é noite de resposta e providência. Hoje é noite de resposta e providência. Se você acredita nisso, se você toma posse, se você crê nisso, profetiza para quem está do teu lado: hoje é noite de resposta e providência. Quem acredita nisso, quem recebe essa palavra e toma posse dela, levanta a mão esquerda, a mão direita e aplauda bem alto a Jesus. Aleluia. Moço, com a permissão do anjo da igreja, eu quero convidar você a se colocar de pé, por gentileza. Eu quero chamar aqui o ministério de louvor para adorar a Deus com mais um hino. Moço, eu quero só lembrar os irmãos, com a permissão do anjo da igreja, nós temos um canal de pregações no YouTube, Pastor Eduardo Kennedy, PR Eduardo Kennedy, com K2N e Y no final. Ali tem algumas pregações nossas em alguns estados do Brasil, e o nosso testemunho de conversão na íntegra, e logo mais esta pregação que está sendo exibida aqui nesta noite. Se você puder depois, acesse o YouTube e se inscreva e nos ajude na obra da evangelização. Feche os seus olhos, coloque a mão no ombro de alguém, se você puder e tiver liberdade. Senhor nosso Deus, tua palavra foi pregada nesta noite. Pai, eu sei que aqui tem pessoas que vieram porque o Senhor determinou esta noite. Pai, eu peço a Ti agora que o Senhor continue a falar no coração de cada um, da maneira que lhe apraz, ó Pai. Nesta noite eu peço a Ti, ó Pai, se há alguém que necessita de salvação, que o Senhor alcance e que o Espírito Santo convença, Pai. Se alguém precisando de cura, derrama bálsamo de cura. Se alguém que precisa aqui de renovação, que o Senhor venha renovar. Se há relacionamentos aqui precisando de reconciliação e de renovação de vínculos, que o Senhor já esteja renovando aqui nesta noite, ó Pai. Tudo para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, eu peço a Ti agora neste momento, alcança aquele que está sendo apresentado aqui agora na oração, dá livramento de morte, ó Pai. Meu Deus, visita aquele que precisa de uma porta de emprego, de uma providência, e que tudo seja para a honra, a glória e o louvor do Teu nome. Se você acredita nisso e vai continuar de pé para adorar a Deus, levante as duas mãos para o céu e aplauda bem alto a Jesus. Obrigado. Aleluia.